A teologia, na verdade, o curso de teologia, ele é bastante amplo. A grosso modo, teologia, nós temos o curso básico, médio e bacharel em teologia. Temos também o mestrado, temos também o doutorado. Então, são algumas graduações muito interessantes. Só que dentro da área da teologia, nós também temos alguns campos, que eu chamaria. Então, dentro da teologia, temos a apologética, por exemplo, né? A apologia, que nesse nome que está aí na descrição, em defesa da fé cristã. A palavra apologia, ou apologética, como queira, na verdade, ela significa em defesa, né? Em defesa da fé. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido. As aulas que eu vou ministrar e começando hoje não é exatamente do curso de teologia, mas como eu disse, voltado à apologia. Isso significa o quê? Eu tenho uma fé, que no caso é a fé bíblica, né? A fé cristã, fazendo uso da palavra de Deus. Então eu tenho essa fé em Cristo e é uma doutrina que nós cremos em Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Cremos na doutrina, então, da Trindade, cremos na doutrina da salvação através do sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cremos na ressurreição de Jesus, cremos na existência da igreja. Igreja, aqui eu não falo de igreja denominação. Eu não falo o nome de igrejas aqui, até porque o Instituto ele é interdenominacional. Também aqui se evita citar nomes de religiões, né? Porque, na verdade, o conteúdo que para mim que interessa, que é o conteúdo interdenominacional, mas assim à luz das Escrituras Sagradas. Significa dizer que todos que aqui chegam são bem-vindos, todos são tratados da melhor maneira possível. A única coisa que o que nós defendemos aqui é a doutrina ortodoxa. Ortodoxia significa pureza, né? Que é pura, sem mistura. Então, a ortodoxia da palavra, sim, a gente adere aqui, tá bom? Eu acho que são essas explicações. Eu vou direto ao assunto e depois qualquer dúvida, estarei sempre aqui para tirar suas dúvidas também. Claro que eu não comentei aí da capelania. A capelania é um outro campo. Eu não diria que a capelania é um campo específico da teologia, porque a capelania, de fato, ela diverge bastante. A capelania, num bom sentido, ela é um trabalho social. Só que é um trabalho social com as doutrinas bíblicas, né? Então, dentro da área da capelania, nós podemos trabalhar vários setores. Então, capelania, você vai ter capelania familiar, capelania eclesiástica, capelania social, propriamente dito, capelania hospitalar, capelania carcerária, capelania empresarial. E tem várias outras, vamos parar por aqui. Eu aqui trabalho mais a capelania empresarial. Então, dentro aqui do Instituto, eu dou foco, nós enfatizamos a capelania empresarial, onde a gente trabalha com treinamento para o empresário, porque no meu entender, o trabalho social mais incrível que se possa imaginar é você ser um empreendedor, né? Porque se você trabalha com empreendedorismo, você está fazendo uma obra social extraordinária. Tá bom? Então, é isso. Vamos então ao conteúdo, exatamente nesse tema, que é o tema da aula, em defesa da fé cristã. Bom, eu vou fazer uso de um texto da Palavra de Deus que está em Judas, no Novo Testamento, só para você se inteirar, na carta de Judas. Lógico que quando Jesus foi entregue para ser morto, teve o Judas que entregou. Só que ali era o Judas Iscariote.
Já a carta de Judas, que é um livro que antecede o Apocalipse, você pode acompanhar aí. Antes do Apocalipse, você vai ter uma carta que é a Epístola Universal do Apóstolo Judas. Esse Judas aqui é meio irmão de Jesus. Por que meio? Porque Jesus, ele é filho de Maria, humanamente falando. Mas divinamente falando, Jesus não tem pai. Aliás, humanamente falando, Jesus não tem pai. Porque divinamente falando é que Jesus tem pai. Então, Deus é pai. Então, no sentido divino, Jesus tem pai, mas não tem mãe. No sentido humano, Jesus tem mãe, mas não tem pai. Tá certo? Como Maria vai ser mãe de Judas, logo Judas é irmão de Jesus, humanamente falando, portanto, meio irmão de Jesus e aí apóstolo, né? Ele escreveu essa carta durante o período do início da igreja. Quando que a igreja se inicia propriamente dito? Após que Jesus morre na cruz e ressuscita. Então, quando Jesus consumou a obra no Calvário, então agora, a partir daí, a existência da igreja já está oficializada. E alguns estudiosos entendem que a inauguração da igreja, propriamente dito, foi no dia de Pentecostes. Eu adoto essa ideia porque eu sou da linha pentecostal. Então eu entendo que realmente o dia de Pentecostes, que isso está registrado em Atos capítulo de número 2, ali oficialmente a igreja foi, digamos assim, inaugurada pelo fato de que o Espírito Santo veio para ficar de uma vez por todas com os seguidores de Cristo. Ok? E a partir daí, os números, a partir de Atos capítulo de número 2, o número de cristãos foram só aumentando. E cristão por quê? Porque servem a Cristo. Adotaram a doutrina cristã. Inclusive Judas. Só que tem um detalhe bastante interessante. O Evangelho de Jesus Cristo, é simples. A mensagem ela é objetiva. Então Jesus salva o pecador através da sua morte e ressurreição na cruz, através do seu sangue derramado. Jesus também capacita esta pessoa ou outorga a ele, ao seu seguidor, a presença do Espírito Santo. Enquanto ele estiver nessa terra, a partir do momento que você serve a Cristo, você tem a presença do Espírito Santo e, consequentemente, você faz parte de um grupo de pessoas que também têm a mesma fé, que esse grupo é a igreja. Igreja de quem? Igreja de Jesus Cristo. Então, todos aqueles que estão ligados a Cristo fazem parte da igreja, logo são cristãos. É isso, tá? São cristãos. Eles se reservam para servir ao Senhor Jesus. Não deixam a vida de pecado, tudo aquilo que for pecado, transgressões, que desagrada a Deus. Então, a pessoa tem uma nova vida em Cristo, né? Você tem em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem serve a Cristo é uma nova vida em Cristo. E, consequentemente, faz parte de uma igreja. E aí eu gostaria de dizer para você, por isso que tem várias denominações, né? No mundo, durante toda a história do cristianismo, é assim. Eu, como eu disse, não vou citar nome de denominações, mas eu vou citar a doutrina ortodoxa. Então, a doutrina ortodoxa, quem é que faz parte da igreja? Aqueles que crêem que Jesus é o Salvador, que Jesus, inclusive, é Deus, né? Então, a fé cristã entende que nós cremos em um único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é 3 deuses, mas é um único Deus em 3 pessoas, sem ter nenhuma confusão, tá? Então, esse é o primeiro ponto bastante interessante. Então, todos aqueles que confessam dessa maneira estão dentro dessa doutrina ortodoxa.
e cremos na presença do Espírito Santo, que o Espírito Santo também é divino, né? E, enfim, então essa é a segurança. E a igreja de Cristo. Cremos que um dia Cristo vai voltar, porque está tudo do conteúdo bíblico. Eu não vou falar sobre isso hoje, porque a aula é outro ponto. É só para te inteirar que é isso que torna, isso que é a igreja. Aí eu gostaria de perguntar para você, qual que é a sua fé? Você serve a Cristo? Você serve a Jesus? Entregou sua vida a Jesus Cristo? Serve a Ele exclusivamente? E aí, naturalmente, você precisa estar em uma igreja, claro, que chama-se igreja local. Que o que prova que você está em comunhão com Deus, você também tem que estar em comunhão com um grupo de pessoas. Comungar ali a mesma fé e, inclusive, participar da ceia, porque são 3 mandamentos de Jesus para os seus seguidores. O primeiro mandamento é ide e anunciai. Anunciai o quê? O Evangelho. Segundo, batizai as nações. A partir do momento que a pessoa crê no Evangelho, ele é batizado nas águas. Assim que ele é batizado, ele agora faz parte desse grupo, né? Faz parte da igreja, que espiritualmente falando é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, e pelo fato de ser corpo de Cristo, agora deve então participar da ceia do Senhor, que é um ato que é feito em memória da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que comprova essa comunhão, tá? Então são 3 mandamentos de Cristo: pregar o Evangelho, né? Pregar a doutrina, pregar a morte e ressurreição de Jesus, ser batizado para integrar a esse grupo que é a igreja e, consequentemente, ceiar, né? Participar da ceia. Tá. Agora, quando eu coloquei esse termo aqui em defesa da fé cristã, é porque surge outros tipos de pregações. Surge no decorrer da história grupos que parece ser o grupo de Cristo, o grupo da igreja, mas que não é. E aí esse grupo é chamado de seitas, são chamados de hereges, né? Esse grupo de pessoas, porque eles pregam outra doutrina, mas que não é a doutrina bíblica. Ou seja, em alguns casos se valem de outros livros, mas que não é a Bíblia. Então, primeira situação, se você tem um grupo que ele crê mais em uma outra literatura com relação à fé cristã que não seja a Bíblia Sagrada, esse grupo já pode ser considerado herege, né? E tem muitos grupos desses no mundo. Então é exatamente sobre isso que eu vou falar. Falei dessa forma só para você entender, tá? Que nesse caso, aqueles que são cristãos, eles devem se posicionar. Sim, devem se posicionar, devem fazer o que é chamado então de apologia ou defesa da fé. Muito bem. Então falei bastante, né, para poder entender aí o versículo de Judas, né, que está na sua carta. Eu torno a mostrar, por isso que é bom, eu quis fazer ao vivo. Imagine se eu vou fazer um vídeo, fica tudo ajustado, eu não consigo passar as informações da melhor maneira possível que eu gostaria de passar aqui para você. Muito bem. Então, antes do Apocalipse, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Todo o assunto aqui é baseado nas Escrituras, o único livro aqui que a gente trabalha. Então, é um livro antes do Apocalipse. E aí eu vou direto lá no versículo de número 3, que Judas, como eu já expliquei que Judas é o meio-irmão de Jesus, ele diz assim: amados, se referindo aos cristãos, tá? Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu vou repetir esse versículo, tá? Judas, então, versículo 3. Amados, torna a dizer, ele se referiu aos cristãos. Procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum. Ou seja, Judas aqui está escrevendo para um grupo de cristãos que ele queria falar alguns assuntos interessantes com relação à doutrina da salvação, falar alguns assuntos mais
mais voltado do dia a dia, ele queria dar mais explicação das Escrituras. Mas ele diz que teve por necessidade escrever aos cristãos e exortar a batalhar pela fé. Batalhar pela fé, quer dizer, você como cristão, você já tem uma fé, você tem uma fé sadia, você tem uma fé ortodoxa, você tem uma fé segura, você tem uma doutrina, você tem um ensinamento e, como se diz, Judas está dizendo, está vindo um grupo, está vindo algumas ideias, está surgindo o que é chamado dentro do mundo do empreendedorismo, está aparecendo crossline aí, né? São mensagens atravessadas para tentar deturpar a sua fé. Então eu estou escrevendo para vocês batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Santos, aqueles que servem o santo dos santos. Então os cristãos em alguns momentos são chamados sim de santos, ok? Então é isso, né? Verso 3. E aí, o que acontece? No capítulo de número 20 de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, você pode conferir comigo, Atos dos Apóstolos 20, verso 28, na história da igreja, o apóstolo São Paulo também escreveu, quer dizer, deixa eu só resolver a questão do versículo 3 lá de Judas. Então, esse versículo que eu li de Judas é a base que dá para que você defenda a sua fé. Então ele diz, eu exorto você, como está escrito lá, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e a exortar-vos a batalhar pela fé. Então, quando ele fala batalhar pela fé, a segurança que está aqui é que você tem uma fé e você deve defender essa fé, que é o título da minha aula, em defesa da fé cristã. A fé que você tem é uma fé cristã, é uma fé ortodoxa. À luz do texto, do versículo que eu acabei de ler, você então deve batalhar por essa fé. Eu quero buscar um outro ponto em Atos, no capítulo de número 20 e versículo 28, que diz assim, Paulo, apóstolo São Paulo, que escreveu aqui, ele disse, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentar-lhes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Bom, você sabe que o apóstolo São Paulo, ele se converte bem depois que Jesus morre na cruz, ressuscita e tal, e enviou o seu Espírito Santo, que está em Atos 2, depois na trajetória que o apóstolo Paulo se converte. No capítulo de número 6, no finalzinho do capítulo 6, Estevão, que foi o primeiro diácono, foi morto por uma perseguição religiosa. Infelizmente, Paulo ainda não era cristão e ele fez parte do grupo que perseguia Estevão. Então, infelizmente, ele participou da morte de Estevão, sem ter o primeiro conhecimento de quem era Cristo de verdade. Depois, no decorrer da situação, o apóstolo Paulo, né, que então ele só vai ser apóstolo depois, logicamente, ele se converte. E nessa conversão ele se torna um pregador do evangelho extraordinário, tanto é que é o apóstolo São Paulo. Eu estou no estado de São Paulo, na cidade de Cabreúva, estado de São Paulo, e tem a cidade de São Paulo que é em honra a esse homem. Foi incrível. Depois de Jesus Cristo, biblicamente falando, como pregador, como orador, como pessoa que operou milagres assim através da sua fé, foi Paulo. Paulo é o maior homem na Bíblia Sagrada depois de Cristo, ok? É esse sentido que eu estou falando. E Paulo fez algumas viagens, que é chamada de viagens missionárias. Claro que o estudo bíblico, os fatos bíblicos acontecem no país de Israel. Acho que tudo isso aí já é claro, né? No país de Israel, em Jerusalém, né? A sede. E Paulo faz algumas viagens para a Ásia Menor, faz algumas viagens para várias cidades, para a Europa, né? Ele faz essas viagens. Então Paulo é conhecido na Bíblia como, tem 4 viagens missionárias de Paulo. Destaque para 3, mas tem 4 viagens que ele faz. Na terceira viagem, ele passou por a cidade de Éfeso, na Ásia, né?
E é exatamente, ele já tinha plantado muitas igrejas, desenvolvido a pregação do Evangelho, já tinha muitos seguidores de Cristo através do trabalho de Paulo. Essa que é a questão. E aí ele teve por necessidade, fazendo um paralelo com o conselho de Judas que eu li, aquele versículo 3 lá. Tem que batalhar pela fé. Só que a igreja, nesse caso aqui, já tinha crescido muito. Mas ao mesmo tempo que a igreja cresceu muitíssimamente, como eu disse, tinha os crosslines dentro da igreja. Ou seja, as mensagens deturpadas. Vamos supor, o grande líder, o pastor, está pregando uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem ortodoxa, uma mensagem firme, pura, bíblica, e algumas pessoas que fazia de conta que fazia parte do grupo, mas estava ali como joio no meio do trigo. E eles começaram a disseminar esse tipo de mensagens. Esse grupo eu posso citar aqui o nome, não dá problema, porque é do tempo antigo. Entretanto, nos nossos dias atuais, tem esses grupos, só que são em outros nomes, tá? São em outros nomes, tem uma outra aparência, mas nos dias, tanto de Judas, dos apóstolos como um todo, tinha esse grupo por nome de Quinós, que tem a doutrina chamada gnosticismo. Então, o que acontece? O que eles pregavam? Eles não criam exatamente como as escrituras mostram para nós aqui, que Jesus de fato morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Então eles já não criam assim. Então eles se envolviam no meio da igreja e até ouviam o pastor pregar, e depois eles começavam a procurar aquelas pessoas mais fiéis, enfim, para dizer para eles o seguinte: não é bem assim não. Não é bem assim da forma que o pastor está pregando. Ou seja, aqui entrou no ponto que eu estou querendo falar para você. Então, nesse caso, chegava às heresias. A seita, ela é divisão, ela vem para dividir, vem para enfraquecer. Aquele grupo que serve a Cristo agora começa a ficar enfraquecido por conta dessas mensagens atravessadas, eu diria, né? Então, o apóstolo Paulo teve esse cuidado, e ele faz uma reunião com os bispos. Bispo é presbítero ou pastores, né? Depende aí como que você vai interpretar, mas são os pastores, aqueles que apacentam o rebanho de Deus espiritualmente, figuradamente falando, a igreja. Aqueles que apacentam, são aqueles que cuidam da igreja, né? Então Paulo chamou, fez uma reunião e disse: gente, vamos olhar com atenção para o povo de Cristo, atentando para o conselho que Judas escreveu. Vocês devem batalhar pela fé, que é o meu assunto aqui. Então eu não vou me estender muito, hoje é só a parte introdutória, eu só estou querendo mostrar para você que é real, tá? Essa questão de ser apologética, de fazer apologia, ou de fazer a defesa pela sua fé, por aquilo que você acredita, por aquilo que você... Qual que é a sua fé? Então você deve se posicionar, né? Então é isso que eu estou colocando aqui, tá? Então, em primeiro lugar, por quem que deve se posicionar? Os pastores, os líderes, para ter esse cuidado. Paulo chegou até a dizer: olha, depois da minha partida, porque ele falou, eu não vou ficar aqui para sempre, enquanto Paulo estava vivo, ele disse, eu vou cuidar do povo, mas ele disse, depois da minha partida, eu temo que vai entrar no meio de vocês alguns lobos ferozes. Lobos aqui, no caso, eram pessoas com essas mensagens, como eu disse, o joio no meio do trigo. E até que no versículo de número 30 aí, de Atos, capítulo de número 20, verso 30, ele diz assim, olha, aliás, o verso 29, ele disse, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Ou seja, eles não vão abençoar o povo, eles vão destruir. Eu quero dizer para você que hoje em dia, por isso que eu estou com esse assunto aqui, porque nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nesses últimos dias até hoje, né, que nós estamos vivendo, está tendo muitos lobos cruéis que, em nome da religião, estão se aproveitando do povo de Deus. Em vez de abençoar a vida das pessoas,
estão procurando destruir, né? Então tem muitos líderes religiosos que é só a capa, né? Eles não têm nada de Deus na vida deles. Na verdade, são lobos, né? Então, pelas mensagens dele, por aquilo que eles fazem, eles têm boas palavras, mas procuram, na verdade, o que está por trás é tentar destruir a vida das pessoas, através das emoções e tirar, inclusive, dinheiro das pessoas. Essa que é a verdade. Então, eles se posicionam, mas o interesse não é que eles sirvam a Deus e estejam ali na igreja, no templo, fazendo um trabalho bonito, tenham paz. E muitos, o que é chamado lobo, não estou dizendo que é todos, tá? Tem muitos pastores sérios, tem muitos líderes sérios, mas tem lobos, é verdade. Então, o meu ponto aqui, estou tratando disso, em defesa dos lobos cruéis, daqueles que até usam a Bíblia, mas de forma maliciosa. Que no fundo, eles querem destruir a vida das pessoas. Tem muitas pessoas sendo destruídas nesses últimos dias em nome da fé. E eu sou mais um aqui dentro do IDM para defender, para combater isso e dizer para você que se você faz parte de um grupo, se você é cristão, se você tem a sua fé, que você se posicione, que você leia as Escrituras Sagradas e que você se aprofunde, que você faça cursos de teologia, que você se eduque no sentido, busque o máximo que você puder da educação cristã, para que você esteja firme, para que você também possa batalhar pela tua fé. Não fique esperando que outras pessoas vão te defender. Confie você em Deus, faça a sua parte, mas você não esqueça que a tua arma é a Bíblia Sagrada. É você que tem que ler, é você que precisa aprender, é você que precisa fazer a diferença. Vai ficar à mercê na vida das pessoas, né? O que fulano falou eu escuto e tá tudo certo. Não tá tudo certo, você precisa saber se aquela pessoa que ele está pregando lá é verdadeiro. Você precisa analisar se o que ele está ensinando tem coerência. Você também precisa pegar, hoje a Bíblia tem até no celular, você já procura ali, deixa eu ver se o que ele está falando lá está certo, porque a ideia aqui é contra a manipulação. Quando eu falo defesa da fé, é contra as manipulações. Tudo bem? E esse pessoal, eles são chamados de falsos profetas, tá? Falsos mestres. O verso 30 aqui de Atos capítulo 20, verso 30 diz: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Dá para perceber quando o cidadão fala coisas perversas, para atraírem discípulos após si. O alvo deles é querer encher os templos, encher os ambientes, mas com palavras venenosas. Então, muito cuidado com isso. E aí diz aqui, eles podem ser chamados de falsos mestres. Infelizmente, são dentro do que é chamado dentro do povo de Deus. Nem sempre é lá do lado de fora. Dentro do próprio povo de Deus surgem, então, esses falsos, né? Bom, Jesus falou, aonde tem o trigo, pode ter certeza que tem o joio também. Eu já expliquei para você o que é apologética. Apologia é a defesa da fé, né? E já mostrei para você que esses crosslines que aparecem, eles são chamados de seitas. Às vezes são chamados de seitas, às vezes são chamados de heresias, que está nas Escrituras. Deixa eu ver aqui um texto que mostra isso com um pouquinho mais de clareza. Segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2, ele fala aqui, e também houve entre o povo falsos profetas. Falsos profetas sempre teve. Sempre teve o profeta de Deus, mas sempre teve o falso profeta. Aliás, onde tem o verdadeiro, normalmente tem o falso também. Então, a minha fala aqui é procurar discernir aonde que está o falso e o verdadeiro. E aí você pode dizer, mas como que a gente vai discernir? Através da palavra. A Bíblia Sagrada. Porque você que está me ouvindo esse vídeo, você também pode dizer, e você não faz parte dos falsos? Não, porque eu faço parte, eu estou aqui com as Escrituras Sagradas, com a ortodoxia da palavra.
Aqui é o que a Bíblia diz, não é a minha opinião que manda. É o que as Escrituras falam. Nós chamamos de Bíblia pura sem mistura. Por isso que eu, particularmente, não faço propaganda de religião nenhuma. Aqui dentro do Instituto, não faço propaganda de nenhum tipo, de um nome de instituição. Mas eu propago Cristo e o que tem na palavra. Quando o pregador estiver falando, ele tem que falar o que está na palavra. E o que eu estou exortando aqui é a ideia, é o que está nas Escrituras, para que você se posicione com relação à sua fé. Agora, não tem outro caminho. Se o seu negócio é servir a Cristo, porque salvação, meu amigo, é só em Jesus Cristo. Se você dizer, mas está tudo errado, então eu não vou servir a Cristo, aí você também, pela luz da palavra de Deus aqui, não tem salvação. A salvação da alma, do espírito, a inteligência espiritual, que é o que a gente fala aqui, é você servir a Cristo, servir a Deus. Jesus disse, amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Então, quem serve a Deus, quem ama a Deus, serve a Deus. Tem compromisso com Deus. Tem uma igreja para ir, tem uma instituição que você faz parte. E não simplesmente faz parte. Defende sua fé. Você é um apoiador do seu líder. Você é um apoiador que apoia. Se está certo, você apoia. Agora, se está errado, você denuncia. Porque se você se conformar com aquilo que está errado, você também está errado. É como o ladrão, né? Se você fica sabendo que tem alguém roubando, você viu e não fala nada para ninguém, você também está sendo cúmplice naquilo. Então, é aí que está. Agora, o que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Sempre vai ter. Que introduzirão encobertamente heresias. Essa é a fala. Heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou. Se você encontrar a pessoa que nega que Jesus é Deus, se você encontrar alguém que nega o nome de Deus, nega que é Deus que te abençoa, que te faz você prosperar espiritualmente, você tem que perceber que esse grupo é herético. Eu só espero que você que está assistindo meu vídeo não faça parte desse grupo. E se você faz parte, você diz assim, eu não creio na Bíblia. Tá, se você não crê nas Escrituras, se você tem um outro posicionamento, não tem jeito, meu amigo. Ou você serve a Deus, ou você serve o maligno. Né? A Bíblia fala de Deus e do diabo. Não tem meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Quem serve a Deus, pela fé bíblica que nós temos, um dia vai para o céu. Quem não serve a Deus, serve o diabo, um dia vai para o inferno. Simples assim. Não tem meio termo. Que lado você está? Eu espero que você esteja do lado do grupo do povo de Deus. E aí você tem que se posicionar para defender a sua fé. Agora, se você está do outro lado, tenha uma chance ainda. Você está convivo? O meu convite é para que você venha para o lado de Cristo. Porque em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho para a vida, não existe outro caminho para o céu, para Deus, sem que seja através de Jesus Cristo. Este é o assunto. Na próxima aula, então, eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Hoje eu só fiz a parte introdutória dessa, então, chamada defesa da fé cristã. No próximo tema, eu vou trabalhar a existência da igreja com um pouquinho mais de foco, né? O que é a igreja? E aí depois eu vou mostrar o que não é a igreja à luz das Escrituras. Tá certo? Muito obrigado por você que ficou até aqui. Desejo para você, ainda dá tempo, é a primeira aula deste ano aqui, neste perfil. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja próspero, que você possa prosperar na sua vida espiritual, que você possa prosperar na tua vida emocional, que você possa prosperar na tua família e que você possa prosperar na sua vida empreendedora. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Um abraço.